Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você para nos próximos minutos refletirmos a respeito da Palavra de Deus, que a Igreja nos convida a refletir nesse terceiro domingo da Páscoa. Nesse tempo pascal, nós somos convidados pela Igreja a crescermos verdadeiramente na fé. Porque crescendo na fé, a gente cresce também no amor, na caridade para com Deus. Crescer na fé é crescer no conhecimento de Deus. E isso nos leva também a crescer na caridade. Porque, claro, ninguém ama o que não conhece. Conhecendo a mais, Deus que é sumamente bom e digno de ser amado, nós vamos ser arrastados por esse amor e transformados. É exatamente por isso que Jesus fez as suas aparições depois de ressuscitado, para aumentar a fé e assim receber dos seus apóstolos o amor, a caridade. O evangelho desse domingo, ele é tirado de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Veja, só para contextualizar o evangelho, né? Jesus, nós estamos aqui no domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou de manhã, né? E ali ele apareceu às mulheres, a Maria Madalena, sobretudo, no túmulo, e os discípulos de Emaús, os dois discípulos, não ficaram sabendo dessa aparição e saíram, né, na direção da cidade de Emaús. Eles foram lá, no meio do caminho Jesus aparece, começa a falar com eles reconhecem Jesus ao partir do pão, voltam para Jerusalém para dar notícia de que Jesus apareceu para eles no caminho de Emaús. E é aqui que o nosso evangelho começa, né? A primeira frase do evangelho é: os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Então, para localizar, nós estamos no domingo de Páscoa, né? Já certamente é um pouco tarde da noite, porque tinha que ter o tempo dos discípulos voltarem de Emaús, né, para Jerusalém. Quando eles chegaram lá em Emaús, eles disseram: fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Então já estava anoitecendo. Então tem que dar o tempo agora deles virem de volta para Jerusalém. Contam e então ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. E Jesus então diz: a paz esteja convosco. Essa aparição de Jesus aos apóstolos, nós sabemos que ela foi uma aparição aos 10 apóstolos. Judas tinha morrido e o Evangelho de São João nos diz que Tomé não estava presente no domingo de Páscoa. E Jesus aparece ali aos 10 apóstolos, querendo mesmo dar provas de que ele está ressuscitado e que ele é um corpo vivo, né? Ou seja, claro, é corpo glorioso, mas é corpo vivo. E então ele vai e mostra as mãos e os pés. Eles não acreditam em Jesus, então, para mostrar mesmo que é ele, que é um corpo físico, que não é um fantasma, pediu um pedaço de peixe assado, tomou e comeu diante deles, né? Para que entendam que fantasma não tem carne nem osso e não come. Então, ele não é um fantasma. Ele é verdadeiramente Jesus, fisicamente ressuscitado. Agora, a parte mais importante desse evangelho, que eu gostaria de refletir com vocês nesse domingo, é aquilo que Jesus diz depois disso tudo. Ele diz assim: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Vejam só, o que tem de importante aqui no que Jesus está dizendo? Em primeiríssimo lugar, Jesus está revelando uma coisa que para algumas pessoas é surpreendente.
ele está dizendo que o Antigo Testamento fala dele o tempo todo. E isso não é uma coisa evidente. Não é uma coisa que as pessoas enxergam com facilidade. Né? Por que ele está falando do Antigo Testamento? Porque os judeus dividem o Antigo Testamento, isso que a gente chama de Antigo Testamento, para eles é a Tanakh. Né? Tanakh é o quê? É a Torá, T de Torá, tá? Torá. Né? Os profetas, o N de Na, é Neviim, em hebraico, quer dizer, os profetas. E os escritos, que aqui ele está chamando de salmos, né? Com o que de Ketuvim, os escritos. Torá, Neviim, Veketuvim. Esse é abreviado TNK, Tanakh. Né? Essa é a Tanakh. Então, hoje, qualquer judeu se encontra e pergunta, você tem uma cópia da Tanakh? Ele sabe o que está falando, ele está falando da Sagrada Escritura. A Torá, Nevim e Ketuvim. Esse é a Tanakh, que é para nós o Antigo Testamento. Vejam, Jesus está dizendo assim, que era preciso que se cumprisse o que está escrito sobre mim no Antigo Testamento. Isso é surpreendente. E aí Jesus então faz uma coisa. Aqui acontece um evento espiritual importantíssimo para o futuro da igreja. Jesus, ali, por ação do Espírito Santo, abre os olhos dos apóstolos para que eles entendam, mas onde que estava falando de Jesus? Né? Jesus então abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Porque até então, as Escrituras tinham sido entendidas num nível muito superficial. Daqui para frente, né, nós cristãos iremos ler as Sagradas Escrituras sabendo que tudo no Antigo Testamento fala de Jesus. Então, quando qualquer acontecimento lá do Antigo Testamento, vamos supor, Deus vai e fez Adão. Para fazer Eva, então ele deu um sono a Adão e do lado de Adão ele tirou Eva, da costela de Adão. O que é isso? Nós, cristãos, iluminados pelo Espírito Santo, não é? Somos capazes de enxergar que esse é Jesus adormecido na cruz e que do lado de Cristo brota a nova Eva, a igreja. No rio de sangue e de água, é ali que brota a igreja. Então vejam, lá no Antigo Testamento está falando de Adão. Historicamente, é Adão e Eva. Mas aquilo tudo era figura de uma realidade superior que viria depois. E é assim que nós cristãos lemos o Antigo Testamento. Por que isso é importante eu dizer isso para você? Parece simplesmente uma curiosidade. Não, não é uma curiosidade. Por quê? Porque muita gente tem dificuldade de ler o Antigo Testamento porque não sabe procurar o Cristo nas palavras do Antigo Testamento. Né? Então Jesus vai e apresenta isso dizendo assim, o Cristo está escrito, é assim que está escrito, olha só, abre aspas. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Fecha aspas. Pergunto, em que parte da Bíblia do Antigo Testamento está escrito isso? Resposta, em lugar nenhum. Desse jeito aqui, em lugar nenhum. Jesus, ele dá uma chave de leitura para que a gente encontre lá isso daí. Né? Então, por exemplo, o Cristo sofrerá. Então, quando você vai e vê, por exemplo, no Antigo Testamento, Abraão, que vai sacrificar Isaque, nós vemos ali claramente no sacrifício de Isaque o sacrifício de Cristo no Calvário. É o sofrimento, Cristo sofrerá. Aí depois, né, o povo vai
para o Egito como escravo. E então o povo é resgatado de lá pela morte de um dos primogênitos do Egito, que são resgatados pelo Cordeiro. E o povo de Israel, os primogênitos do povo de Israel são resgatados pelo Cordeiro, ou seja, o povo não morre, os primogênitos não morrem porque o Cordeiro é imolado. A gente vê ali claramente o Cristo imolado para que a gente não morra, não vá para a morte eterna, para o inferno. Aí o povo passa pelo Mar Vermelho, é o batismo. E assim por diante. O rei Davi perseguido por Saul, é Jesus perseguido pelos fariseus. A sabedoria de Salomão é a sabedoria de Cristo. Os profetas perseguidos e apedrejados é o Cristo perseguido. E em todas as passagens do Antigo Testamento, para a gente realmente encontrar o verdadeiro sentido, nós temos que procurar o Cristo ali. Falei, disse isso, mas aí você vai chegar e dizer assim, padre, mas até que ponto isto que a igreja faz é a verdadeira interpretação espiritual da Sagrada Escritura? Ou isso não é uma espécie de fantasia, onde eu imagino o que eu quiser e aquilo vira verdade? Veja. Aqui vem a lei espiritual e aqui eu estou querendo ensinar isso para que vocês saibam ler a Bíblia, ok? Entendam o que é que significa quando a gente lê a Bíblia e procura o sentido espiritual da Bíblia. A lei é a seguinte: nós temos fé católica. Se você tem fé católica e você já aprendeu da tradição da igreja, da fé da igreja, qual é o dogma da igreja católica, então, tudo aquilo que está explícito nos ensinamentos da igreja, em algum trecho da Escritura, ou na tradição, nos documentos infalíveis da igreja, tudo que está lá, que é a fé da igreja, aquilo pode ser encontrado em outros textos de forma espiritual. Então nós temos uma âncora. A âncora é o quê? É o dogma. Se está lá no dogma, eu posso procurar isso em qualquer texto da Escritura. Então, não é que você vai pegar a Bíblia e interpretar do jeito que você quiser. Não, não é isso. É que você vai ser católico, saber qual é o dogma, e a partir do dogma você começa a ver, inspirado pelo Espírito Santo, você começa a ver sinais de Cristo em tudo quanto é lugar. Entendeu? Coisas assim maravilhosas, que realmente influenciam a gente espiritualmente. Sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tem um episódio no Antigo Testamento em que o rei Davi perde o seu filho Absalão. Absalão era um filho que não honrava o pai dele, né? Ele era adversário político do próprio Davi. E então, o exército de Davi combate contra Absalão. E quando vem a notícia da vitória, não é? O pessoal traz a notícia de que Absalão morreu. Todo mundo achava que o rei ia ficar eufórico, feliz da vida, porque finalmente o adversário foi derrotado. Mas Davi chora e diz: Absalão, meu filho Absalão. E naquele dia, a vitória se transformou em luto. Ora, o episódio histórico é esse. Mas se nós cristãos, iluminados pelo dogma, nós vemos que o filho morreu na cruz. Então Absalão, por, sei lá, desculpa o palavreado, por sem vergonha que ele fosse historicamente, ele é uma sombra do filho morto. Entendeu? Porque Absalão morreu pendurado numa árvore pelos cabelos. Essa árvore lembra a cruz de Cristo. Um filho pendurado numa árvore.
e o pai que chora a morte do filho, é o verdadeiro drama da paixão do Pai Celeste, que olha o seu filho, bem amado, sacrificado por amor a nós. Como que eu sei disso? Bom, eu sei disso porque o dogma é isso. E eu vejo lá no episódio de Absalão e de Davi, uma sombra. Uma sombra. Não é perfeito, entende? Sombra não é perfeito. Sombra não é imagem perfeita. Uma coisa é você dizer, eu vi a sombra do Padre Paulo, outra coisa é você chegar e dizer, eu vi o Padre Paulo. Mas a gente vê nessas sombras do Antigo Testamento, Deus que vai preparando a revelação e a gente consegue ver o Cristo em tudo isso, em todas essas realidades, não é? Então, isso é muito importante espiritualmente, principalmente para a leitura e a oração dos salmos. Por quê? Porque a igreja põe na nossa mão os salmos no dia a dia. Olha o que Jesus diz aqui. Jesus diz, olha, era necessário que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ao invés de dizer os ketuvim, os escritos, ele diz os salmos, que são os escritos também, faz parte dos escritos. Mas é necessário que se cumprisse o que está nos salmos. Gente, é por isso que a gente reza a liturgia das horas. É por isso que a liturgia das horas é cheia, a gente reza com os salmos. São os 150 salmos. Aí tem gente que não consegue rezar com os salmos porque acha aquilo um absurdo. Padre, pelo amor de Deus, olha esse salmo aqui, só fala de vingança, do inimigo derrotado, do sangue que corre, de cabeça esmagada no chão, de guerra, de vingança, de não sei o que, etc e tal. Mas meu filho, é porque você está olhando para as sombras. Você não está vendo que aquilo tudo é figura do Cristo que viria. Então, quando o salmista, por exemplo, diz, né, que meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Quem que está rezando isso? É o Cristo, o coração de Jesus, que está pronto para o combate, para enfrentar os inimigos na cruz. Né? Quando o salmista diz que as minhas mãos são inocentes e eu não tenho pecado, porque se eu tivesse algum pecado, Deus teria visto o meu pecado. Quem que é capaz de rezar esse salmo se não for Cristo? Né? Então você vai e enxerga ali o Cristo, aquilo é a sombra. Então quando você vê, por exemplo, os meus inimigos foram derrotados, suas cabeças, seus crânios contumazes foram esmagados, não sei o que, etc. Então, gente, isso é a vitória de Cristo sobre Satanás e os seus anjos. Não é? Então, quando o salmista reza no meio das aflições, etc e tal, e depois canta a vitória de Deus, essa é a aflição de Cristo no Calvário e a vitória de Cristo sobre seus inimigos e o triunfo de Cristo na cruz, na ressurreição. E assim por diante. Vejam, isso que Jesus está ensinando aqui no fim do Evangelho é uma coisa de uma aplicação prática, assim, contundente para a nossa vida espiritual no dia a dia. Entende? Então, nós precisamos pedir a Deus esta graça, que o ressuscitado, Jesus, abra os nossos olhos, como Ele abriu os olhos dos discípulos, a inteligência dos discípulos, para entenderem as Escrituras. São Bernardo de Claraval, que era um grande orador, mas também um grande poeta, no sentido que ele tinha uma oratória, né, poética, Doctor Mellifluus, né? Ele falava as palavras com o sabor de mel. Ele diz assim, ele recorda que Deus só tem uma palavra e essa palavra é brevíssima. É o verbum abbreviatum. A única palavra de Deus é Cristo. Então, neste emaranhado de textos das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento, tudo, etc, etc, se você quer a chave de leitura de qualquer texto do Antigo Testamento, a chave de leitura é este verbo, esta palavra brevíssima de Deus, a palavra que Deus pronunciou brevíssima em Cristo. Então,
De repente, a floresta de textos das Sagradas Escrituras fica muito claro. Basta você pedir as luzes de Deus e, para enxergar nas Sagradas Escrituras, né, aquilo que estava escrito a respeito de Cristo. Né? Então veja só, que as Sagradas Escrituras falam de Jesus. Falam de Jesus o tempo todo. Então coisas assim que parecem um pouco escabrosas para nós, assim, de guerras, de batalhas, etc. e tal, tudo aquilo fala da batalha entre Cristo e os poderes do mal, né? O triunfo de Cristo e a salvação que viria através de nosso Senhor. Então que nós saibamos colher os frutos espirituais disso tudo. Então a finalidade desse meu programa aqui é dar a vocês verdadeiramente um conhecimento, uma chave de leitura bem prática para que vocês possam crescer espiritualmente. Para que nunca mais você fique com antipatia dos salmos. Tem gente que tem antipatia de salmo, né? Porque acha aquilo lá um conteúdo muito pouco cristão. E, no entanto, os salmos são o livro mais importante do Antigo Testamento. Seja pela extensão, porque são 150 capítulos, nenhum livro do Antigo Testamento, nenhum livro da Bíblia inteira tem 150 capítulos, seja pela riqueza do seu conteúdo, seja pela influência espiritual ao longo dos séculos e sobre o Novo Testamento e sobre os santos autores daquilo que os salmos realizaram. Então, quantos santos doutores comentaram os salmos? Quanta riqueza a igreja encontrou nos salmos, vendo ali e lendo nos salmos o próprio Cristo Jesus. Se você for ver, por exemplo, na própria liturgia das horas, a igreja, para nos ajudar a ler os salmos, para que a gente saiba realmente fazer a coisa e não se perca, né? A igreja, ela coloca sempre antes do salmo um versículo do Novo Testamento, para nos ajudar a ler cristologicamente os salmos. Por exemplo, nesse domingo agora, né? Terceiro domingo da Páscoa, o ofício de laudes, que é a oração da manhã da igreja, começa com o Salmo 92, 93, que diz assim: Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Para você enxergar Jesus nesse salmo, o que a igreja faz? Ela põe um versículozinho lá em cima do livro do Apocalipse, do Novo Testamento, para dizer: o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, passou a reinar. Fiquemos alegres e contentes e demos glórias a Deus. Quer dizer, é o triunfo do reinado de Deus no Apocalipse, no final, o triunfo escatológico de Deus, o reino de Deus que virá, triunfante. Então, quando você pega isso daí e lê esse salmo, é uma sugestão, você não precisa ler, mas é uma sugestão cristológica, uma sugestão para você ter uma chave cristológica para ler os salmos, né? Aí, o segundo salmo, por assim dizer, das laudes, é o cântico de Daniel, os jovens, né? Na fornalha. Obra do Senhor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Aí ele vai lá e coloca outro versículo do Apocalipse: louvai nosso Deus, todos os seus servos. Então aquele canto triunfante do Apocalipse, da glória do Cordeiro, né? E agora as criaturas, as obras de Deus vão cantando o triunfo de Cristo. Olha só, tudo isso são sugestões cristológicas. O terceiro salmo das laudes, né? Que é o 148. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai no excelso firmamento. Novamente, outro trecho do Apocalipse, em que ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra e a glória e o poder para sempre. Para que a gente enxergue Jesus lá no Salmo. Por quê? Porque foi o próprio Cristo quem fez isso, quem ensinou isso à Igreja Católica. Abriu a inteligência dos discípulos para enxergarem Jesus em todos os trechos do Antigo Testamento. Então,
Que isso sirva de fruto espiritual para você, para que você, na leitura dos Salmos, cresça espiritualmente, na santificação, sabendo ler tudo aquilo e encontrando Jesus. Como que você vai saber que a sua interpretação é boa ou não? É porque você é um bom católico e você sabe o dogma. Se aquilo está de acordo com o dogma, fique tranquilo. É o Espírito Santo quem vai fazendo cair as escamas dos seus olhos para que você enxergue que as Escrituras falavam de Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.